flexibilização. Vale a pena. Olá, com a flexibilização da possibilidade de ter uma arma de fogo, desde o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 15 de janeiro de 2019, a expectativa de comerciantes tem sido de aumento nas vendas. Mas e a população se sente mais segura? O objetivo da alteração na legislação de garantir o direito à legítima defesa tem sido alcançado? Nossos entrevistados do programa Em Discussão Segurança vão nos ajudar com estes temas. Com a gente aqui o delegado Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo. E também a doutora Ana Carolina Moreira Santos. Ela é conselheira da OAB São Paulo, também advogada criminalista. Muito obrigado pela presença de ambos. Eu queria começar um pouquinho com o presidente aqui da associação, delegado Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Nunca é demais, não é, doutora, a gente explicar o que é posse, o que é porte, para as pessoas não se confundirem, né? E o que foi flexibilizado e o que não foi. Perfeito. Essa questão, de fato, é muito importante, essa diferenciação entre o posse e o porte, em que pese para os operadores do direito isso é mais claro, mas às vezes para a população fica realmente às vezes uma confusão. Bem, o posse é ter uma arma dentro de sua residência. Uhum. E o porte é tê-la na rua, fora da sua residência, é poder portá-la fora da sua residência. Em linhas gerais, essa é a diferença básica. Residência, mas se for, por exemplo, uma chácara, uma fazenda, nos limites daquela fazenda, vamos supor que ela, por mais que ela seja grande, está também dentro da propriedade? Sim, entende-se que faz parte da residência. Uhum. E, inclusive agora a tendência, até por conta do decreto, é que esse entendimento ele fique ainda mais elástico, né, no sentido do que se interpreta como residência. Entendi. Agora, doutor, e esse número de 4, a possibilidade de se ter 4, eu não sei, não lembro como era antes, mas enfim, a possibilidade de ter 4 armas, esse número é um número aleatório ou será que se chegou a esse número até porque também o tipo de armas podem ser 22, calibre 22, 38, por aí vai, né? Veja, de fato deve ter havido algum estudo, no sentido de chegar a esse número, deve ter sido analisado algum critério, mas eu creio realmente que deve ter sido no sentido de que muitas vezes cada determinado tipo de arma ele se presta a uma situação. Então, por exemplo, armas de curto calibre, elas são melhores, elas são mais ágeis, elas têm uma mobilidade maior, ao passo que, por exemplo, uma arma uma arma longa, uma arma com calibre grosso, uma arma calibre 12, por exemplo, é uma arma de defesa por excelência. É uma arma que ela se presta muito bem à defesa da residência, porque ela é uma arma que tem uma potencialidade lesiva bastante alta, mas ela tem uma mobilidade já prejudicada, né? Realmente, porque uma arma 12 é mais ou menos, 1 metro mais ou menos, não é, doutor? Não lembro bem. Quase não sei se dá 1 metro, mas é bem... Chega perto disso. Uma arma é realmente uma arma muito grande, potencial, né? bem alto. Agora, a gente faz perguntas assim que a população acho que também tem dúvidas. Por exemplo, se eu estou numa fazenda, eu tenho o direito a ter 4 armas, né? Eu não posso, por exemplo, se eu tenho lá meus capatazes e eu quero defender a minha propriedade, eu não posso ter 4 armas ou 8 ou 2. Eu vou ter só 4 no nome do dono da propriedade, eu não posso distribuir isso entre os meus seguranças, né? Cada um vai ter... De forma alguma. A posse, ela é pessoal. Pessoal. Em que pese se tratar da faculdade, da autorização de ter a arma dentro de sua residência, a posse, ela deve ser registrada, inclusive, no nome da pessoa, e ela é de caráter pessoal. Ele não pode, de forma alguma, transferir ou emprestar ou ceder a quem quer que seja. Outra dúvida, doutora Ana Carolina, muito obrigado pela presença da senhora também, é que às vezes as pessoas perguntam, acho que o doutor pode ajudar a responder também, a posse, eu não tenho porte, não posso sair, mas se o objetivo dessa flexibilização seria ampliar, melhorar a legítima defesa. Então, se eu tenho a posse, eu estou com a arma dentro de casa ou na minha fazenda, ou na chácara, entrou alguém, se essa pessoa é alvejada, se eu atiro, eu estou dentro da lei, mesmo não tendo porte? Essa é uma pergunta que ela é um pouco complexa para uma resposta talvez que caiba somente a discussão em relação à flexibilização da posse, né? Porque aí vai se discutir também no Poder Judiciário
a questão da legítima defesa, Ah, né? Que sim, é mais existem amplo. critérios próprios para discutir se aquele agente está exercendo a legítima defesa, se ele exerceu a legítima defesa e houve abuso após, né? Aí houve depende excesso, do meio que eu usei, se é uma arma exatamente. branca, se é uma... Depende a forma também como esse indivíduo estaria ingressando nessa propriedade, ou seja, se ele está também armado ou se ele não está armado, enfim, são discussões que caberá ao Poder Judiciário ou seja, não é porque eu definir, ao tenho, não é porque eu tenho uma magistrado. arma dentro de casa que entrou alguém, eu atirei e falei, não, estou dentro da lei porque eu tenho a posse, né? Definitivamente E eu não sabia quem não. era. Definitivamente não. Né? A flexibilização, ela visa, sem dúvida nenhuma, Aham. e essa na minha visão, uma crítica que eu faço a essa flexibilização, é realmente o interesse do Estado brasileiro está abrindo mão daquilo que é um dever seu, que é a segurança pública, né? A partir do momento que há a flexibilização da posse com vistas a dar a esse cidadão o exercício mais ampliado da legítima defesa, eu quero crer, né? Aqui é um entendimento pessoal meu, de que o Estado está, de alguma forma, transferindo para esse cidadão um dever que é estatal. O Estado tem o uso da força privativo, né? É privativo do Estado, das nossas forças policiais, o uso da força, né? E a segurança pública é um dever do Estado. Ou seja, quando foi flexibilizado, autoridades vieram a público e disseram que a flexibilização não era uma questão de segurança pública, era apenas para dar a legítima defesa, ampliar a legítima defesa. Mas no entendimento da senhora, ao ampliar essa legítima defesa... A partir do momento que nós estamos dando ao cidadão o direito mais ampliado à legítima defesa, Sim. e na verdade, inclusive, existe um outro projeto, que é aquele pacote anticrime, que foi uma proposta do Ministério da Justiça, que também visa ampliar a possibilidade da legítima defesa, tá? Sim, sim. Né? Que o pacote também anticrime, é uma outra discussão, mas sim. eu acredito que está dentro dessa intenção, né, do governo. Eu acho que é uma política, de fato, uma política de Estado, de dar ao cidadão a possibilidade de se defender, né? Existe aí uma discussão na população, parte da população é favorável, parte é contra. O que nós temos hoje é que a população brasileira é contrária à flexibilização da posse de arma, em sua maioria, são 61% da população. Sim, segundo números do Datafolha, feito na época da flexibilização, Exatamente. 61% da população seria contra ampliar essa flexibilização, ampliar o número de armas, enfim. Exatamente. E chama bastante atenção, eu quero até parabenizar o programa por trazer uma mulher para discutir, né, esse tema de segurança pública e de arma de fogo, porque eu acredito que, principalmente em relação à flexibilização da posse, ou seja, nós vamos ampliar aí a possibilidade de um cidadão ter uma arma dentro da sua residência. Isso tem, na minha forma de ver, uma consequência que pode ser bastante danosa e drástica na questão do feminicídio, né? Porque se por um lado esse cidadão não pode sair na rua ou isso não está ainda flexibilizado, né, a possibilidade dele portar essa arma na rua, é fato que ele pode ter hoje, de forma mais simples, uma arma dentro de casa. E é exatamente, segundo a ONU Mulheres, o local mais perigoso hoje para uma mulher no que se refere ao crime de homicídio é dentro da sua própria casa. Então, as mulheres estão morrendo dentro de casa. E colocar 4 armas de uma forma mais simples dentro de uma residência, sem dúvida nenhuma, pode ter uma consequência muito drástica nessa questão do feminicídio que está tão discutida, infelizmente, no ano de 2019. A todo momento a gente vê aí no noticiário essa questão do feminicídio e a gente, às vezes, chama a atenção quando a gente vê o rosto de uma pessoa, um caso especificamente. Os números talvez não chamem tanta atenção, embora o Brasil tenha aí, seja o quinto país do mundo. Não, é um índice baixo, porque entre mais de 150 países que existe, ser o quinto, apesar de, claro, também, não sei se isso leva em conta o número da população. Mas a senhora lembrou um tema relevante, o pacote anticrime do ministro Moro,
Fala também na legítima defesa e essa flexibilização também tem como base, segundo anunciado às autoridades, melhorar, ampliar a legítima defesa. Mas a senhora acredita, e sempre voltado, o pacote anticrime voltou muito para a questão das armas, do homicídio, do crime. Policial. Da força policial e as armas muito envolvidas. Você vê que o pacote fala em várias vezes ele toca isso. Mas a senhora acha então que dentro desse esforço, digamos, do governo de melhorar a segurança pública, essa questão da flexibilização da arma, ela tem um peso menor entre as medidas, assim, ou de pouca expressividade? Assim, não, eu no acho combate, que eu digo no combate à criminalidade, eu acho que é absolutamente inexpressivo. Absolutamente inexpressivo. Né? Um cidadão de bem que possui uma arma, embora a legislação preveja que ele precisa justificar, hoje, onde que entra a flexibilização? É exatamente na justificativa, ou seja, a motivação daquele cidadão, o porquê que eu devo ter uma arma. Hoje nós temos critérios mais rígidos, né, que ficam a cargo de uma autoridade, e hoje, o que a flexibilização fez? Ela exatamente tornou mais simples a consecução dessa posse de arma por esse cidadão. O delegado federal ele vai ter que acreditar naquilo que está sendo dito naquele momento. Não, eu preciso porque eu tenho... Apesar que tem os critérios, até vou passar um pouquinho para o doutor, porque tem os critérios também, né, doutor? Por outro lado, doutor, antes de falar dos critérios, quem mora, por exemplo, não vou falar de quem mora na área urbana, mas vamos pegar um exemplo de quem mora na área rural, ter uma arma aumenta a sensação de segurança dessa pessoa que mora numa região afastada, às vezes o policiamento é demorado, né? Qual é a opinião do senhor de uma visão geral dessa flexibilização, se ela tem pontos positivos ou não? Bom, pessoalmente, é claro que essa questão ela sempre vai esbarrar em preferências ideológicas. É uma questão que, substancialmente, ela é muito ideológica. Pessoalmente, eu acredito que, deixando de lado a questão do porte, se a gente pensar no porte, eu acredito sim que é o direito sagrado de todo indivíduo você ter uma arma dentro da sua casa para defender a si e a sua família. Eu acredito que quem entra na residência de outra residência, ela é sagrada, é um ambiente sagrado, lar. A Constituição diz que nem a polícia pode entrar, justamente, a não ser também mandado, a força que o conceito de lar, de residência, tem sobre a sociedade. Então, aquele que adentra a residência de outrem, ele está assumindo efetivamente o risco de tomar um tiro e morrer. E, de fato, o cidadão, em que pese eu concordo plenamente com a doutora, que a segurança pública ela é um dever do Estado que, de maneira alguma, pode ser transferido, não deve ser transferido à população, mas, infelizmente, o Estado ele não é onipresente, ele não pode estar a todo momento protegendo a população, protegendo o cidadão e protegendo as suas residências. Então, eu entendo que, absolutamente, é um dever, é um direito sagrado do cidadão ter uma arma dentro de sua casa para defender a sua família. Aquele que entra na residência de alguém tem que assumir o risco de tomar um tiro e ser morto. Doutor, é bom relembrar o critério específico principal que foi alterado. O delegado federal, ele, quando eu chegava lá, eu quero ter comprar uma arma e isso... Aliás, é bom até falar o trâmite, porque às vezes as pessoas desconhecem, né? Eu vou numa loja de armas, eu gostei de arma tal, e depois, qual é o segundo passo? Aí, para eu tirar aquela arma da loja, eu já tenho que ir na Polícia Federal, é assim. Você tem que comprovar, é bom que se diga, a questão da lei, o que o decreto trouxe de diferente é a flexibilização. Na verdade, já era possível a posse dentro da residência, entretanto, a questão da efetiva necessidade era um requisito que o sujeito deveria comprovar e ainda passar pelo crivo da discricionariedade da autoridade policial, o que gerava certa subjetividade. Aliás, o senhor usou duas palavras aí, deixa eu só dar uma traduzida que nem todo mundo entende. A discricionariedade seria o delegado que tomaria a decisão diante do que se colocou, né, se ele autorizava ou não. Ficava a critério dele dar aquela posse ou não. E hoje o decreto ele traz as hipóteses nas quais se presumem essa efetiva necessidade. Certo. Como, por exemplo, ser morador de área rural ou também ser residente de área urbana com uma taxa de homicídios superior a 10 mortes a cada 100 mil, o que acaba atingindo todos os estados hoje
no Brasil. E também presumem-se como verdadeiros os fatos alegados pelo indivíduo, pelo cidadão que pretende obter essa posse. É outra mudança também que a lei trouxe. E caso seja depois, posteriormente, comprovado que aquele cidadão, por exemplo, mentiu, ele não vai poder adquirir a arma e também responder pelos crimes já existentes, como, por exemplo, uma falsidade ideológica. Doutor, a lei ela define os critérios, mas o senhor, com a experiência de delegado, o que dizer para o cidadão comum em relação a se autopoliciar também, a sua família? A doutora colocou que o número de feminicídio é alto. É bom ter uma conversa em familiar ou essa conversa geralmente não acontece? O marido ou a mulher, pode ser também a mulher, o filho, sei lá quem, dentro da casa fala, não, eu vou comprar, não vou nem avisar, né? Eu não sei se essa conversa existe, mas se existir, é bom que tenha... É bom que a pessoa analise o seu próprio perfil psicológico, para se a pessoa for assim, digamos, exaltada demais, né? Cada pessoa tem um perfil, né? O que o senhor orienta, regra geral, não necessariamente baseado na lei, mas como critérios psicológicos para a pessoa saber se ela não está, de repente, comprando algo que poderia lhe fazer mal e a sua própria família? Eu acredito que, sobretudo, essa decisão ela deve ser tomada, se for tomada, de maneira muito cautelosa, muito cuidadosa, após muita reflexão pessoal e conversa com os seus familiares, sem dúvida alguma. Nós, aqui no Brasil, nós não temos, efetivamente, essa cultura armamentista como há, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, uma transição para essa cultura em que se possuem armas de fogo e essas armas são mais facilmente adquiridas e o acesso se torna mais fácil, ela tem que passar necessariamente por uma mudança cultural, que envolve, sobretudo, a assunção de uma responsabilidade muito grande. A arma de fogo, ela pode ser um bônus, ela é uma faculdade, ela é um direito do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, acompanhado desse direito, vai vir também um ônus muito grande de zelar por aquela arma de fogo. Nós temos, por exemplo, já na legislação, no Estatuto do Desarmamento, o crime de omissão de cautela, quando, por exemplo, o cidadão ele deixa a arma exposta em um local de fácil acesso, sem zelar pelo seu dever de cuidado, e uma criança, por exemplo, tem acesso àquela arma, né? Então, esses comportamentos, eles, quando ultrapassarem a barreira daquilo que é legal, daquilo que é correto, eles têm que ser punidos de maneira exemplar. Então, o indivíduo que utilizar uma arma, ele tiver uma arma e utilizá-la de maneira errada, ele tem que ser também punido exemplarmente. Doutora Carolina, como dizem os antigos, como é que é a gramática na prática é outra, acho que vocês podem imaginar. Então, a lei diz uma coisa. Na prática, a teoria é outra, né? Não, mais vale a prática do que a gramática, era isso que eu queria levar. Mais vale a prática do que a gramática e também em relação à legislação, tudo lá escrito bonitinho é uma coisa. Na prática, a senhora milita na área criminal, chega no seu escritório questões assim, por exemplo, do feminicídio, não sei se a senhora já atendeu algum caso. Infelizmente, sim. E como é que a senhora vê essa questão assim? Porque, por exemplo, a lei define nessa flexibilização que se tiver criança em casa, pessoas com deficiência mental, tem que ser colocado num cofre, mas na prática, se a pessoa está querendo algo para se proteger, será que ela vai ter um cofre? E a Polícia Federal vai saber se ela tem um cofre? E vai dar tempo dela abrir o cofre para ela pegar a arma? Enfim, ela sabe atirar? Tem muitas questões que na prática a gramática é outra. Na verdade, a legislação anterior, antes da flexibilização, tinha inclusive padrões mais concretos em relação à guarda dessas armas de fogo. A flexibilização, inclusive, veio nesse sentido também. Ela não define bem a questão do cofre, aonde que essa arma deve ser guardada. A questão de fiscalização, eu devo dizer que eu não conheço. Até porque ninguém vai poder entrar na casa de alguém para falar onde é que você está guardando a sua arma. Nem a lei permite, né? E o próprio sentido de se ter uma arma de fogo, então, para que se possa exercer a legítima defesa, não faz sentido que essa arma fique guardada dentro de um cofre, né? Quer dizer, por isso que eu gosto de frisar essa questão de que isso me parece muito mais uma política de Estado mesmo, né? Que vem a flexibilização da posse juntamente com a questão daquele pacote que o senhor mesmo falou. Uma coisa que me preocupa muito é que, embora a lei traga critérios, esses critérios eles são tão amplos,
né, que nós vamos colocar armas de fogo em potencial na mão de 82% da população, né? É muita gente. Então, eu vejo que o Estado brasileiro ele está querendo adotar, como o doutor mesmo falou, um encaminhamento para uma política armamentista, como nos Estados Unidos já vem há muito tempo. Entretanto, os índices de criminalidade nos Estados Unidos, que é o que justifica essa flexibilização, tá? A justificativa é em relação aos nossos índices alarmantes de criminalidade, né? É isso que justifica essa flexibilização. Os Estados Unidos, como um país desenvolvido que ele não tem índices de criminalidade baixos como tem países que têm a posse e porte absolutamente restritos, como era a nossa legislação anterior. Né? Então, me parece que a adoção desse modelo americano não é o melhor modelo, sobretudo para a nossa população, que sequer está acostumada com isso e que vai demandar um tempo muito grande para que essa consciência a respeito do pedido de posse, e inclusive se a gente levar em consideração que nós vivemos hoje uma sociedade, infelizmente, que temos índices alarmantes de cidadãos com problemas psiquiátricos sendo atendidos por psicólogos e psiquiatras, quer dizer, nós vivemos uma sociedade hoje que tem problemas de saúde mental, existem números em relação a isso, eu não tenho eles aqui agora, mas me parece muito preocupante, porque me parece que nós vamos primeiro flexibilizar e tentar criar uma cultura armamentista no país com arma na casa de 82% da população em potencial. Isso me preocupa, né? Essa é a preocupação. Sem dúvida nenhuma, tem uma questão ideológica, né? Eu falo que o homem é um ser político, né? A ideologia faz parte de nós. É impossível que eu venha me manifestar sobre qualquer questão sem ter um conteúdo ideológico, mas eu acho que é importante exatamente essa discussão entre aqueles que defendem a flexibilização e os que são contrários, para que, quem sabe, a sociedade brasileira como um todo possa discutir essa questão com maior critério, conhecendo melhor o que é essa flexibilização ou não. Entendi. Nós temos só mais 2 minutinhos antes do intervalo, mas eu vou voltar um pouquinho com o doutor Gustavo para explicar um pouquinho, se não der tempo, a gente volta depois do intervalo. Doutor, a gente vi notícias assim de que, para quem quer ter uma arma, o número de acesso a pessoas, a clubes de tiro, assim, aumentou logicamente, né? É preciso fazer algum curso ou não necessariamente, se a pessoa vai adquirir uma arma? Sim, um dos requisitos, inclusive previstos no próprio decreto, é que a pessoa comprove habilidade técnica. Então, sem dúvida alguma, a pessoa tem que ela tem que fazer antes o curso e apresentar que já fez o curso. Sem dúvida alguma. Tá. Então, é uma necessidade de que ela comprove essa habilidade técnica. E geralmente são cursos rápidos, assim, dá para uma semana, um mês, não sei como. Olha, varia, tem diversos cursos, mas depois ele tem que passar por uma prova, né? Ele tem que ser aprovado, uma prova que é supervisionada, inclusive, pela Polícia Federal. Agora, o grau de preparação vai depender da pessoa, vai depender da habilidade pessoal, da vocação de cada um, realmente vai variar, mas ele tem que passar por uma prova e comprovar que ele tem habilidade. Agora, e o risco, doutor, de essas armas que vão sendo adquiridas ao longo do tempo venha parar na mão de bandidos? Nós temos aí, por exemplo, em 2017, batemos o recorde de homicídios no Brasil, mais 61 mil e alguma coisa, né? Um número absurdo, né? Mais de 60 mil pessoas mortas num ano. É assustador, é um nível de guerra civil, né? São algo 900, que não pode... Exatamente, 910 mil nos últimos 10 anos. São, assim, números, né? Que pessoas de outro país olhando esses números é um pouco inacreditável. É uma tragédia nacional. Para 60 mil, pelo menos 60 mil armas foram utilizadas, né? Eu li números, não sei se estão muito corretos, mas de cerca de 600 mil pessoas que têm registradas com posse de armas no Brasil. Mas 60 mil foram homicídios. Alguma parte dessas armas utilizadas no crime poderia vir de pessoas ou armas roubadas, enfim, ou elas, a grande maioria delas vem via tráfico de armas, enfim? Então, sem dúvida alguma, a questão da fiscalização de fronteiras ela é essencial. Nós sabemos hoje que a grande parte das armas que estão em circulação, elas já vêm de uma origem ilícita, elas vêm contrabandeadas, elas vêm por meio de fronteiras, né? Então, essa fiscalização ela precisa ser, sem dúvida alguma,
intensificada, né? Agora, infelizmente, nós temos uma situação hoje em que as armas já estão nas mãos dos criminosos, né? Talvez em um mundo ideal, as armas nem sequer existissem. Talvez elas não tivessem sequer sido inventadas. Mas elas existem, elas estão aí, e elas estão nas mãos dos maus. Então, por que não, é o que eu defendo, por que não dar ao indivíduo, ao cidadão de bem, esse direito de que, comprovada a idoneidade, comprovada a habilidade para aportar, para utilizar e de acordo com todos os requisitos já previstos no decreto, por que não dar a ele esse direito? Essa possibilidade. Esse direito de se autodefender. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto depois para falar um pouco do porte da arma também. A pessoa que possa portar a arma. Quem é que pode hoje no Brasil? Você sabe de cor? Quem é que poderá ter essa posse também se outros projetos de lei, como tem sido proposto, inclusive no âmbito federal, venha a ser aprovado futuramente? Logo depois do intervalo. Programa Em Discussão Segurança está de volta, debatendo com nossos convidados a questão da flexibilização das armas de fogo. E eu volto aqui com a doutora Ana Carolina Moreira Santos, ela é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo e também criminalista. Doutora, assim que o novo governo assumiu, passou esse decreto sobre a flexibilização da posse de armas. A senhora acredita que o debate sobre o porte também, que foi também uma promessa, ele virá e deve ser mais debatido? Como é que a senhora viu essa questão do debate com a polícia, com a população? Não houve. De gênero também. A senhora achou que foi pouco? Não houve debate com a população. Inclusive, no momento em que o decreto é assinado, sai uma pesquisa dando conta que mais da metade da população, 61%, é contrário. Quer dizer, embora esse governo tenha sido uma pauta desse governo eleito, essa situação, verificou-se que após a realização das eleições, né, a sociedade brasileira se colocou contrária. No meu entender, faltou discussão com a população, com a sociedade civil, com os órgãos representativos de classe, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com as associações de delegados. Então, eu acredito, ou melhor, eu espero que agora, no momento que, se futuramente viermos a discutir o porte, que aí eu acho que já vira uma preocupação maior ainda, porque eu vejo como a autorização para a gente transformar o Brasil num bang-bang, né? Nós vamos transformar a sociedade brasileira numa sociedade de bang-bang. A senhora acha que hoje, com a posse, pode haver um percentual de pessoas que simplesmente pegue sua arma e coloque no carro ou ande com ela sem Sem dúvida nenhuma. Isso já ocorre antes da flexibilização. Agora, eu acredito que os números só vão aumentar em progressão geométrica, agora exponencialmente. Me preocupa, por exemplo, o fato de hoje um comerciante e um industrial poderem ter dentro do seu comércio e da sua indústria armas de fogo. Então, não é só na residência. Né? Nós estamos levando armas de fogo para estabelecimentos comerciais, por exemplo. É uma preocupação muito grande. Né? Se a gente for levar em conta a natureza do comércio brasileiro, como ocorre o comércio nas periferias, essa cultura de boteco que nós temos na nossa sociedade, isso me preocupa muito. Que é um local onde estarão pessoas embriagadas e haverá uma arma de fogo naquele estabelecimento. Então, eu acho que é mais um motivo que a flexibilização traz preocupação. Doutor Gustavo, qual é a penalidade para quem for pego tendo apenas sempre posse e o porte, né? A posse, não tendo o porte e está com essa arma na rua, por exemplo, ou no seu carro? A posse irregular. A gente está falando de posse irregular? Seria a posse irregular. Né? Ele só tem a posse, mas assim, ele não poderia só manter em casa. O porte irregular. Pôs no carro e saiu andando. A polícia falou, o senhor tem o porte? Não, só tenho posse. Ele vai ser indiciado pelo crime de porte irregular de arma de fogo. Crime mesmo. Ainda que ele tenha o direito à posse.
Certo. Porque a conduta, no momento em que ele extravasa a área da residência dele, a conduta passa a ser típica, passa a ser criminosa no sentido do porte. Ele pouco vai importar se ele já tinha direito à posse ou não. Né? Entendi. Eu gostaria de fazer um breve contraponto à questão Claro. que a doutora bem citou, da falta de debate. De fato, eu concordo, acho que os debates são sempre bem-vindos, né? Eu concordo que talvez o presidente poderia e deveria ter aberto mais a sociedade, as entidades civis, a sociedade civil, debater um pouco mais sobre o tema. Todavia, em que pese nós temos esse dado do Datafolha, que 61% se colocaram contra, é preciso lembrar também que em 2005 nós tivemos um referendo no qual a população se posicionou, 64% da população se posicionou contra a proibição, a restrição de armas de fogo. Foram 64% se posicionou, portanto até acima do índice do Datafolha. Né? Certo. E trata-se de uma consulta popular, oficial, que eu acredito que tem até um efeito maior, Mais pessoas foram ouvidas, né? Foi uma importância maior. Né? Né? Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro ele agiu em consonância à vontade da população expressa em 2005 por meio desse referendo e também em consonância ao próprio desejo das urnas. Né? Sabia-se que essa é uma bandeira do presidente Bolsonaro e o fato dele ter sido eleito também o foi por aquelas pessoas que esperavam que ele tomasse atitudes e medidas como essa que ele está tomando. Entendi. Eu falava sobre os números de armas registradas pela Polícia Federal no Brasil. A Ilane, a nossa pauteira, trouxe aqui, olha. Lista de armamentos uma matéria que fala que lista de armamentos é afetada pelo decreto que ampliou a posse de arma. São 344.389 pessoas físicas, 247.913 na segurança privada, mais de 40 mil órgãos públicos, 37 mil segurança pública. É interessante esses números, né? A segurança pública, por exemplo, aqui com 37 mil armas registradas, dá mais ou menos 10% do que pessoas físicas têm, né? Em comparação, né? E 1.774 lojas de armas, 4.300 outros, né? Dá 677 mil armas registradas pela Polícia Federal, números referentes a outubro de 2018. Hoje, doutor, quem pode ter as armas, mesmo com a flexibilização, nós temos aí, por exemplo, segurança pode ter, né? Está dentro dos critérios. Em relação ao porte. A posse, né? O porte de arma ele é uma exceção. Ele é colocado na lei como uma exceção. E as pessoas que podem importar, que fazem parte dessa exceção, elas estão dispostas no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Certo. Como, por exemplo, os policiais civis e federais, os guardas municipais, os agentes de segurança, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, entre alguns outros. É um rol que representa uma exceção à regra, que é o não porte. Você acha que nós temos aí, na gravação desse programa agora no mês de março de 2019, essa flexibilização foi em 15 de janeiro de 2019, você acha que é um período ainda curto para fazer uma análise, né? Eu cito inclusive a questão econômica do Brasil, porque comprar uma arma não é muito barato. Não né? De Vai ter que ter alguma. um tempo maior para saber como eu acredito que, sem dúvida alguma, o tempo é curto para a gente poder mensurar os efeitos do decreto da flexibilização na sociedade. Eu acredito que isso vai demandar um tempo e eu acredito, sem dúvida alguma, o debate em relação ao porte, ele tem que ser mais extenso, ele tem que ser feito de maneira mais ampla, porque a gente está sem dúvida alguma, tratando de um aprofundamento muito maior no sentido do armamento. De forma geral, o porte hoje, doutor, você lembra alguns critérios assim de cabeça? Tem critérios, inclusive, psicológicos hoje? São mais restritos, claro, para o porte do que para a posse, né? A gente está dizendo aqui novamente, sem contar aqueles agentes, aquelas pessoas que já estão dispostas. Geral. Sim, hoje, para se obter o porte efetivamente, sendo cidadão comum, é um procedimento extremamente difícil. É um procedimento extremamente rigoroso, que passa pela comprovação da efetiva necessidade, que passa pela comprovação de idoneidade e passa por uma subjetividade, novamente, muito grande, muito elástica por conta do poder público. Eu entendo que é um debate que pode e deve ser realizado com a sociedade, em companhia da sociedade,
eu acho muito importante sempre a gente frisar a questão da responsabilidade individual. Aquele indivíduo, se ele tiver o direito de portar uma arma ou possuir uma arma, isso jamais vai eximir a sua responsabilidade pelo mau uso dessa arma. Pelo contrário, eu acredito e defendo que essa responsabilidade deve ser grande. E aquele que fizer mau uso de uma arma deve ser punido de maneira rigorosa. Aliás, doutor, me veio aqui à cabeça, hoje com a tecnologia, a gente quem já leu algum pouquinho sobre balística, sabe que o percurso que a bala faz dentro do cano ali, talvez o senhor sabe até me explicar melhor, dá muitas pistas para a polícia de onde ela foi disparada, enfim, né? Poderia colocar um chip em cada arma, mas aí a indústria não ia querer, né? Colocar um chip em cada arma para saber onde é que essa arma está, quem usou, em nome de quem está registrado, porque daí a fiscalização seria mais fácil, né, doutora? Não seria tão difícil, né? Mas aí quem é que vai querer ter uma arma com um chip que está registrado? Mas possibilidade, acho que futuramente deve ter, né? Sim. Você tem um meio eletrônico de... Hoje, o celular, você sabe onde a pessoa está, não é verdade? Então, na arma também acho que E aí seria entra, difícil. sem dúvida alguma, a responsabilidade do Estado na fiscalização. Uhum. Isso não vai eximir a responsabilidade do Estado na questão da fiscalização. Agora, eu acho importante frisar, armas não matam, pessoas matam. Pessoas matam. Agora, doutora, voltando ao tema também, já que a gente tinha falado sobre o feminicídio, tem uma matéria aqui, ó, flexibilizar a posse de arma pode deixar mulheres mais vulneráveis em casa. Eu queria que a senhora comentasse, não em relação apenas ao feminicídio, mas ao próprio suicídio também, porque nós tivemos com um psiquiatra aqui, certa vez, debatendo esse tema, e ele chamou a atenção que... tanto para o feminicídio, assim, uma morte acontecida, já que a senhora até citou que a maioria acontece dentro de casa, né? E 50% acho que foi o número que a senhora trouxe em relação ao uso da arma de fogo, até porque uma arma branca como uma faca, ela exige até mais coragem, né? No momento de você estar abalado emocionalmente, uma arma você pode resolver a coisa muito mais rápido e é o que dizem aí principalmente um comentário que eu vi sobre o Instituto Sou da Paz, falando sobre isso, né? Então, como é que a senhora vê essa questão das mulheres serem vítimas, aqui, inclusive dessas matérias, né? Eles não perguntam a nossa opinião. A maioria das mulheres vítimas de agressão doméstica são dependentes financeiras e emocionais, e aqui está falando sobre o valor, né? Mas em relação a essa possibilidade de se ampliar o feminicídio e o suicídio. O que preocupa em relação à arma de fogo, né, nos atos de violência, a impossibilidade do arrependimento eficaz, né? A lei penal prevê, né, uma das formas de se mitigar ou até de se excluir a pena do agente que pratica um crime é o arrependimento eficaz. O que seria o arrependimento eficaz? Ele está iniciando um ato de execução. E ele recobra a consciência e para, no meio do ato de execução. Uma arma de fogo, ela retira desse agente essa possibilidade, né? Vamos pensar aqui num exemplo meio estapafúrdio, mas um homem que está agredindo uma mulher com uma faca. Ele pode, no meio da sua execução, desistir daquilo, recobrar a consciência e dizer, eu vou parar. Após a deflagração de uma bala, de uma arma de fogo em relação a sua vítima, não há mais como voltar atrás, né? A potencialidade lesiva da arma de fogo é o que preocupa. Né? Não é o exercício da legítima defesa, mas é a potencialidade lesiva. O doutor falava sobre o cidadão de bem estar armado. Qual é a preocupação de quem é contra a flexibilização? É que o cidadão de bem com uma arma de fogo na mão deixa de ser um cidadão de bem muitas vezes. Na maioria delas, eu posso afirmar. Aliás, eu já vi psicólogos falando que a arma ela aumenta o poder na pessoa assim, de 0 a 10 no instante, né? Mesmo que a pessoa não tenha poder nenhum. Exatamente. E é por isso que muitas vezes ela é um símbolo de status também, em quem se envolve com o crime, porque você pode não ter poder nenhum, nem intelectual, você pode nunca ter estudado, mas se você pôs uma arma de fogo na mão, seu poder vai de 0 a 10, ou seja, o mundo tem que te respeitar naquele momento. Exatamente. Quando a gente discute que armas não matam, quem matam são homens, entretanto, homens
com uma arma de fogo na mão, matam mais, de forma mais efetiva, e com impossibilidade de retornar atrás depois que a coisa acontece. Dentro desse debate, doutora, a gente falou aqui do pacote anticrime, a senhora falou que esse é um debate um pouco menor em relação a tantas outras iniciativas que devem ser colocadas, né? Embora a senhora milite na área criminal e sabe lidar diretamente com, infelizmente, com o resultado, geralmente, né? Exatamente. O advogado, quando chega uma causa é porque a morte já aconteceu, o crime já ocorreu, Exatamente. né? A responsabilização de quem faz mau uso de arma de fogo, sem dúvida nenhuma, é algo que o nosso Estado precisa olhar com bastante atenção. Isso precisa ser discutido na sociedade civil, até para que esse cidadão que está buscando uma arma de fogo saiba quais são as consequências do uso indevido, né, dessa arma de fogo. Entretanto, o momento da responsabilização, alguma vida já se perdeu. E é essa a nossa preocupação, principalmente quem defende direitos da mulher. A preocupação é que essas mulheres já morreram. Né? Nós vamos responsabilizar esses homens, mas a tragédia já ocorreu. Dentro de casa, a gente não está falando apenas de mulheres, nós estamos falando de crianças, muitas vezes, porque exatamente entra naquela questão do Brasil também não ter uma política armamentista, a gente não ter uma consciência na sociedade de como deve ser feita a guarda dessa arma, né? Da responsabilidade que tem a pessoa que faz o pedido de posse dessa arma. Entra exatamente naquela questão, no imponderável, tá? E o imponderável dentro de uma residência, nós sabemos que acontece e acontece muito. 50% das mulheres vítimas de feminicídio foram vítimas de feminicídio com uso de arma, isso antes da flexibilização. Ou seja, quanto esses índices vão aumentar após essa flexibilização. Essa é a preocupação hoje. Aliás, também durante esse debate, doutora, muito se falou de não ter no Brasil a segurança oficial pública, de não ter um homem para defender cada cidadão, né? Então não tem. E isso não tem no mundo inteiro. Mas em relação a outros critérios, porque se você pegar a polícia do Canadá, por exemplo, que foi considerada a melhor do mundo, o cidadão entra lá 3 horas da manhã, está passeando no shopping, e, eventualmente, a cada X meses, eles abordam alguma pessoa que poderia estar armada. Assim, é uma realidade muito diferente. É uma questão em relação à realidade brasileira, o doutor colocou a questão da realidade de hoje, a criminalidade estar armada. E isso é um fato, e ele tem razão, estar armada. É uma questão que se coloca, que é a realidade, né? Então, ele fez o posicionamento dele. Mas em relação a essa realidade social, o que a senhora acha que teria que ser feito? Mais campanhas de esclarecimento, enfim, ou outras medidas que não fosse a flexibilização do porte que deve vir aí pela frente? Eu defendo na política de segurança pública de Estado, aí entra o conteúdo ideológico, né? Eu defendo ações a longo prazo, né? Eu não defendo de forma nenhuma armar a população, até porque a população brasileira culturalmente não está preparada para ter uma arma de fogo dentro da sua residência. Essa é a minha posição pessoal, né? Então, o que a gente defende em termos de segurança pública? Primeiro, o aparelhamento do Estado. Né? Hoje o Estado está colocando arma dentro da residência do cidadão e dizendo que vai fiscalizar isso. Só que ele não tem hoje nem aparelhamento e condições e instrumentos para realizar a segurança pública, que é seu dever, e ele está criando mais uma responsabilidade para ele. É algo a se pensar. Política de longo prazo é saúde para a população carente, a questão da guerra às drogas também é algo que precisa ser discutido na política brasileira, com a sociedade civil também. A questão aquilo que a gente fala sobre a atuação policial nas nossas periferias, nas nossas comunidades também. A questão da educação, que, no meu ponto de vista, é a questão fundamental do Estado brasileiro. Enquanto a gente não fizer uma política de educação a longo prazo nesse país, nós vamos ter índices de criminalidade alarmantes e dar dignidade para essa população. Uma população que tem dignidade, que é tratada pelo governo como um cidadão, que é destinatário daquilo tudo que a nossa Constituição Federal prevê no nosso Estado Democrático de Direito, a sedução desse cidadão, dessa população para cair para a criminalidade se reduz
imensamente. Então, Entendi. eu defendo exatamente isso, políticas de longo prazo, para que a gente possa, ao longo do tempo, ter uma taxa de criminalidade que venha a decair, porque isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos concordar, doutor, que é o anseio de todos, né, de todo cidadão Toda a brasileiro. população espera isso e a gente debate aqui dúvida. justamente esses caminhos. Doutor, a gente está chegando ao final. Eu queria saber se o senhor, ao longo do tempo, estudando esse tema, viu algumas iniciativas em outros países, né? Porque a gente é muito influenciado pelos americanos, pelos Estados Unidos, que tem uma cultura armamentista disso desde do tempo que a gente assiste os filmes de Bang Bang, né? E é um país realmente que se resolve tudo na bala, né? Assim, estou exagerando, mas assim, nos filmes que a gente vê, né? Aliás, na guerra do Iraque, eu me lembro do jornalista dizendo que os ingleses chegavam primeiro e verificavam, os americanos chegavam primeiro, atiravam para depois saber o resultado. Talvez a gente seja influenciado por essa cultura. O que o senhor estudou e viu nessa questão, já que o senhor olha do ângulo do cidadão ter o direito de se proteger e também de ter a sua dignidade de proteger a sua família tendo uma arma em casa? O senhor viu exemplos de outros estados assim que embora seja tenha um nível educacional até superior ao Brasil ou igual e que tenha tido resultado? O que o senhor trouxe? Primeiramente, eu queria dizer que eu concordo absolutamente com a doutora quando ela diz que a arma não pode ser vista e não é, de forma alguma, a solução para a segurança pública. Aliás, eu entendo que, muito antes de uma política de segurança pública, claro que ela esbarra numa política de segurança pública, mas eu entendo que ela é fundamentalmente uma questão de ideologia, né? É uma questão de liberdade individual. E aí vai esbarrar novamente na questão ideológica sempre. E aí, fazendo uma comparação com outros países, eu acho que primeiro é importante sempre frisar também, nós não podemos querer nos espelhar em modelos de outros países que tenham ou dado certo ou não, mas a gente tem que usá-los como inspiração para aplicá-los diante da nossa realidade, sempre considerando a nossa cultura e a nossa realidade. No caso dos Estados Unidos, como você bem citou, a gente assiste muitos filmes, enfim, quando vai lá a gente sente muito isso. Fundamentalmente, uma mudança, uma diferença que a gente percebe no comportamento das pessoas é que a arma, muitas vezes, ela não vai ser utilizada, aquele indivíduo que possui uma arma e numa briga de trânsito, ele não vai utilizá-la porque ele sabe que do outro lado ele vai encontrar uma outra arma também. Isso acaba gerando uma prevenção geral também em relação a crimes. Hoje, no Brasil, o indivíduo, o autor de um crime, aquele que pretende delinquir, roubar uma residência, uma casa, ele sabe que o cidadão está desarmado, que ele vai encontrar pela frente um cordeirinho. Ele vai apontar a arma para uma pessoa que ele sabe que não está armada e que vai ser como tirar doce de criança. Se ele passar a ter uma consciência, esse delinquente, de que do outro lado ele pode encontrar também uma outra arma, talvez ele vai passar a pensar duas vezes. Trazendo até para a questão do feminicídio, que também é um problema gravíssimo hoje, é uma catástrofe assustador no Brasil e é um problema que tem que ser enfrentado com energia, mas eu gostaria de lembrar também que muitas vezes a arma ela pode ser usada pela própria mulher também para se defender. A mulher que ela é hipossuficiente fisicamente, ela tende a ser, como regra, fisicamente mais frágil, né? Ela pode, às vezes, se valer de uma arma de fogo para se defender, né? Claro que após se preparar, após se habilitar para isso e ter capacidade para tanto. E sempre também reiterando e ressaltando, caso seja de sua vontade, né? O Estado não está obrigando ninguém, não está incentivando, nem deve incentivar ninguém a ter uma arma de fogo. Está facultando aquela pessoa que assim entenda e após a devida reflexão, com responsabilidade, que possa ter esse direito. Que talvez seja elitizado, doutora, já que comprar uma arma não é barato, e eu vi uma pesquisa dizendo que um vendedor de armas não vai mudar muita coisa. Quem adquire geralmente é um comerciante, é um fazendeiro, uma pessoa que tem uma posse maior. Inclusive, em relação à pesquisa do Datafolha, um dado que me chamou bastante atenção é que é exatamente nos cidadãos de mais alta escolaridade onde há maior aprovação em relação à flexibilização das armas, né? Ou seja, me parece que há mesmo uma política
social de defesa de patrimônio. Entendi. Bom, esse debate não termina aqui, a gente vai continuar falando sobre o porte, a posse e principalmente o porte, na medida em que você mandar para nós, principalmente nas redes sociais, as suas dúvidas, as suas sugestões, para a gente debater aqui no programa Em Discussão. Obrigado pela presença dos nossos entrevistados, obrigado a você por nos acompanhar aqui e também nas redes sociais. Vale a pena. Muito bom passar.